O anticristo e suas características. O anticristo é uma denominação comum do Novo Testamento para designar aqueles que se opõem a Jesus Cristo e também designar um personagem escatológico que, segundo a nossa tradição cristã, dominará o mundo por um determinado período. O anticristo é o oposto de Cristo. Assim como Cristo veio à Terra para fazer a vontade de Deus, o anticristo virá para fazer a vontade de Satanás. Ele se manifestará a Satanás na forma de homem. Tudo isso está pavimentado a caminho para o próprio anticristo aparecer e se livrar de qualquer pretensão da religião. Ele irá realizar sinais e maravilhas para provar ao mundo, uma vez por todas, que a humanidade é autossuficiente. Apocalipse, capítulo 13, versículo 13 ao 14. Então, depois disso, de um tempo de paz e realizações de desejos, ele se revelará. Na Bíblia diz: então ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, seu tabernáculo e aquele que habitam o céu. Apocalipse, capítulo 13, versículo 6. Porém, o povo de Deus, eles não serão enganados. Na Bíblia diz: logo tornou-se meu bem em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim, a morte pelo bem, a fim de que pelos mandamentos o pecado se fizesse excessivamente maligno. Romanos, capítulo 7, versículo 13. Pois para nós o pecado é excessivamente maligno. Quando tudo isso acontecer, podemos esperar pela volta de Deus, pois a igreja será arrebatada e então receberemos sua recompensa de fidelidade. E então o anticristo será totalmente libertado. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, Deus diz: porque já o motivo da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. As características do anticristo. Não confessa a Jesus. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Nega que Jesus é o Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 22. Não confessa que Jesus Cristo veio em carne. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Ele será um homem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ele é chamado Filho da Perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ele vai dominar os 3 principais reis. Daniel, capítulo 7, versículo 8 ao 24. Ele se levantará da obscuridade, um chifre pequeno. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Ele falará coisas espantosas. Daniel, capítulo 7, versículo 7 e Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Ele irá perseguir os santos e prevalecerá. Daniel, capítulo 7, versículo 20 ao 25 e Apocalipse 13, versículo 6 ao 7. Ele vai tentar mudar o calendário, talvez para definir uma nova era, relacionada a si mesmo. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ele confirmará uma aliança com muitos. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Esta aliança provavelmente envolverá a criação de um templo judeu em Jerusalém. Daniel, capítulo 9, versículo 27 e Mateus, capítulo 24, versículo 15. Ele porá o fim ao sacrifício e oferta dos judeus depois de 3 anos e meio e vai configurar uma abominação a Deus no templo. Daniel, capítulo 9, versículo 27 e Mateus, capítulo 24, versículo 15. Ele não responderá a uma outra autoridade terrena, ele vai fazer o que quiser. Daniel, capítulo 11, versículo 36. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados. Daniel, capítulo 11, versículo 37. Ele não vai acreditar em qualquer deus, exceto em si. Daniel, capítulo 11, versículo 37. Ele não terá respeito ao amor das mulheres. Alguns estudiosos dizem que ele será assexuado ou homossexual, embora algumas traduções tragam a expressão ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelos deuses preferidos das suas mulheres. Daniel, capítulo 11, versículo 37. Ele reivindicará ser maior do que Deus.
Daniel capítulo 11, versículo 37 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Ele vai alegar ser Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Ele honrará somente o Deus da força militar. Todo o seu foco e atenção será em seu exército e ele vai conquistar terras e distribuí-las. Daniel capítulo 11, versículo 39 ao 44. Sua chegada ao cenário mundial será acompanhada por milagres, sinais e maravilhas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ele vai alegar que Jesus não veio em carne e osso ou que Jesus não ressuscitou. 2 João capítulo 7. Ele irá negar que Jesus é Messias. 1 João, capítulo 2, versículo 22. Ele enganará muitos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Ele vai ser adorado por muitas pessoas. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Ele vai odiar a grande prostituta, uma grande cidade, que inicialmente vai ter algum controle sobre o seu reino, mas ele destruirá essa cidade. Apocalipse, capítulo 17, versículos 16 ao 18. Ele vai aparecer após sobreviver a um ferimento fatal. Apocalipse, capítulo 13, versículo 3 e capítulo 17 e versículo 8. Seu nome será relacionado ao número 666, mas não necessariamente de forma óbvia. Apocalipse, capítulo 13, versículos 17 ao 18. Marcará seu súdito com seu sinal ou seu número ou seu nome. Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Ele será exaltado pelo próprio Satanás. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. Ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Daniel, capítulo 11, versículo 21. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Daniel, capítulo 8, versículo 24. Provocará devastação terrível e será bem-sucedido. Daniel, capítulo 8, versículo 24. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Daniel, capítulo 8, versículo 24. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Daniel, capítulo 8, versículo 25. E por fim, ele destruirá muitos que nele confiam, e sim surgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens, e sim pelo poder de Deus. Daniel, capítulo 8, versículo 25. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve, ative o sininho e compartilha para que a mensagem possa chegar a muitas outras vidas.